Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho responder uma tag que se chama Quando eu for mãe, eu pretendo. E para você conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Essa tag de hoje foi criada pela Nádia, do canal Nádia Corsi, que inclusive eu adoro, assisto todos os vídeos dela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da Nádia, para vocês conferirem as respostas dela, dessa tag que ela criou. Então vamos lá. Eu achei essa tag muito interessante, porque assim, são 7 perguntas sobre coisas que você pretende fazer quando for mãe. E eu achei super legal, porque a gente que não é mãe, a gente tem várias ideias, tem várias certezas que a gente vai fazer quando for mãe. E muitas vezes, quando a maternidade se torna real, a metade dessas coisas que a gente promete, que a gente pretende fazer, na verdade não funciona, né? A gente acaba fazendo diferente. Então eu achei bem legal responder essa tag agora que eu ainda sou uma tentante. Pra ver as minhas respostas e daqui a um tempo, quando eu já for mãe, eu poder fazer um novo vídeo, né, avaliando as respostas que eu dei e ver se realmente eu cumpri ou se eu consegui fazer o que eu pretendia quando eu era mãe. Pergunta de número 1, eu tô com a minha colinha de sempre aqui. A primeira pergunta é sobre parto. Parto normal ou cesárea? Acho que eu só vou definir mesmo que tipo de parto eu vou ter quando eu realmente estiver grávida, quando eu estiver perto de fazer um parto, que eu vou decidir sobre isso. Para mim o que é mais comum é o parto cesáreo, porque as pessoas mais próximas de mim, da minha família, mãe, sogra, amigas, primas, a maioria, se não todas, fez o parto cesáreo. Então pra mim assim, parto normal é uma coisa muito distante, que não faz muito parte do meu convívio aqui. Mas depois que eu me tornei uma tentante, que eu comecei a realmente pesquisar sobre o parto normal. Então, pelo fato da cesárea ser uma coisa tão comum aqui no meio onde eu vivo, das pessoas que convivem comigo, pra mim, sempre que eu imaginava em ser mãe, em ter meus filhos, eu pensava no parto cesárea. Mas, né, depois de realmente virar uma tentante, que eu comecei a pesquisar, que eu tive mais acesso a informações sobre o parto normal e eu tive vontade sim de fazer. Mas é uma coisa que, assim, se fosse falar por hoje, eu acho que eu faria uma cesárea. Mas é uma coisa que provavelmente eu posso mudar de ideia quando eu realmente estiver grávida, que eu for pesquisar, avaliar, assim, o que for melhor pra gente. Então vamos lá para a pergunta de número 2. Amamentar, dar mamadeira e chupeta. Essa é bem polêmica também, porque eu já vi muitas mamães aí, muitas mulheres que antes de ser mãe, né, falavam que não ia dar chupeta de jeito nenhum, porque faz mal pro bebê, que não ia dar mamadeira, né, e fala lá, lista uma série de problemas que podem ser causados aí pela mamadeira e pela chupeta. E na hora do desespero ali, no primeiro choro, acaba colocando a chupeta na boca da criança, dando a mamadeira na madrugada, enfim, acaba recorrendo a esses recursos aí que a gente tem. E comigo não é diferente. Se eu for analisar hoje, que eu ainda não sou mãe, eu falo que eu pretendo amamentar exclusivamente no peito e que eu não vou dar chupeta e nem mamadeira. Então isso é o que eu pretendo não dar mamadeira e nem chupeta. Mas eu quero deixar claro aqui que tem grandes chances de isso não funcionar, né? Na prática ali, na madrugada, eu acho que pode ser que eu queira recorrer a esses recursos aí pra socorrer meu bebê ali na hora do desespero. Então eu pretendo me esforçar bastante pra que isso não aconteça, mas se for necessário também, eu não vou ficar lá, né, sustentando minha opinião a qualquer custo. Então hoje eu pretendo amamentar somente. Número 3, alimentação após os 6 meses. Papinha, BLW, qual o método? Acompanho algumas que adotam pelo BLW, outras pela papinha, outras que tudo junto e misturado. E assim, tem uma pessoa que eu me inspiro muito, então eu acho que eu vou usar o método dela, que é o método da Rose, do blog Éramos Dois. Ela tem uma filhinha, Rafaela, que eu acho que já tem quase 2 anos. E eu acho muito legal o método que a Rose usou, assim, para introduzir. Ela amamentou exclusivamente no peito até os 6 meses. Ela não seguiu um único método de alimentação, de introdução. Não foi nem o BLW, nem o método da papinha. Então, assim, ela meio que juntou esses métodos, enfim.
Em alguns momentos ela deu papinha, em outros métodos ela já usou o BLW, então ela misturou esses métodos aí e funcionou super bem pra ela. É claro que cada criança é de um jeito, né? Não significa que se eu fizer tudo que a Rose fez, meu filho vai comer igual a Rafaela, que tem a fama lá de Magali, né? Porque ela se alimenta super bem. Então, por mais que eu faça tudo igual, pode ser que meu filho não aceite nenhum dos métodos e seja ruim pra comer, pra aceitar os alimentos. Mas eu achei bem interessante o método de mesclar, assim, pegar um pouquinho de um método, um pouquinho de outro. Então, assim, pra começar lá no inicinho, você iniciar com os suquinhos, as papinhas, né? E também dando esses alimentos em pedaços, que faz parte do método BLW, né? Que é você dar a criança sentir, ter o tato, ela pegar no alimento, ela poder cheirar, ela poder sentir a textura do alimento, ver a cor do alimento, né? Então ela pegar ali, igual eu já vi vídeo da Rafaela com a florzinha assim, com a flor grande assim de brócolis, e ela pega e come com aquela boquinha mais boa, assim. Então ela conhece o sabor de cada alimento separado. Eu acho bem interessante. E a Rose apresenta o mesmo alimento de várias formas para ela. Então eu achei isso bem interessante. Então eu pretendo seguir esse método inspirado no da Rose, né? Que na verdade é misturar esses vários métodos. Não seguir somente o BLW ou somente o método de introdução através da papinha, pegar um pouquinho de cada método ali e ver o que vai funcionar melhor para o meu filho. Então isso é o que eu pretendo. Número 4, TV. O que você deixará assistir e a partir de qual idade? Gente, eu vou confessar que esse assunto de TV, realmente, eu não sei quase nada. Eu nunca parei para ler sobre isso, para pesquisar sobre isso. O pouco que eu sei, assim, eu não sei nem passar dados certos para vocês. Por exemplo, eu sei que tem até um limite de idade, que não faz bem o bebê assistir televisão, mas aí eu não sei falar para vocês a partir de qual idade que é indicado pelos pediatras para o bebê assistir. Eu sei que é devido à vista mesmo, para não danificar a visão do bebê, mas eu não sei falar pra vocês a partir de que idade que seria liberado aí, né? Mas eu nunca pesquisei mesmo sobre esse assunto. Mas, mesmo sem saber nada, sendo totalmente leiga aí no assunto, eu imagino assim, que quando eu for mãe mesmo, é lógico que eu vou pesquisar, vou ver o que é melhor, o que é indicado para a idade do meu filho. Mas assim, se for, por exemplo, a partir do 6º mês que a criança pode ver TV, eu vou fazer de tudo para não deixar, né, ela assistir TV até essa idade que é indicada. Mas é claro que hoje em dia é muito complicado a gente privar a criança, até mesmo o bebê, disso, porque muitas vezes a gente acaba recorrendo a esses recursos aí da televisão, de tablets, enfim, da internet aí, para entreter eles, pra gente poder fazer outra coisa. Mas se o melhor pro meu filho for fazer isso só após os 6 meses, eu vou fazer o máximo para entreter ele com outras atividades e não deixar ele assistir a TV. Mas a partir da idade que ele puder, que tiver liberado aí, que não for prejudicar ele, eu vou procurar ver o que é mais indicado para a idade dele. Sei que tem desenhos de acordo para cada idade, então quando eu tiver meus filhos, eu pretendo pesquisar o que for mais de acordo para a idade dele, né? E porque tem muita porcaria aí também que a gente não pode deixar nossos filhos ter acesso, né? Próxima pergunta: amamentação, hora marcada ou livre demanda? Amamentação já é uma coisa que eu já pesquisei um pouquinho. E assim, pessoal, os dois métodos eu acho que é super válido, depende da mãe, depende do bebê, depende do profissional que atende aquela mãe, que a mãe confia. Hoje, que eu ainda não sou mãe, eu tenho vontade de seguir a amamentação com hora marcada. Eu sei que cada uma tem suas vantagens e as suas desvantagens, mas assim, o que eu pretendo fazer enquanto for, lógico que eu vou seguir também as orientações do pediatra, do profissional que estiver acompanhando a gente quando eu for mãe, quando eu tiver um bebê recém-nascido. Eu pretendo, assim, no primeiro mês, que é um bebê recém-nascido, tá novinho, tá se adaptando aqui ao mundo aqui de fora da barriga, eu pretendo fazer a livre demanda. Então eu acredito ali que ele precisa se alimentar bem, se desenvolver bem
nesses primeiros dias de vida. Após isso, eu já vou tentar estabelecer uma rotina. Após o primeiro mês de vida, eu já incluindo a amamentação com hora marcada, para o bebê ir acostumando mesmo a dormir lá no quartinho dele, a não ficar acordando a noite toda, pra gente, eu, meu marido, poder ter uma noite de descanso também, porque durante o dia a gente já vai se dedicar, ter um tempo longo, principalmente eu que vou ficar em casa cuidando. Já vou ter que me esforçar muito para dedicar todo o meu tempo para cuidar do meu filho. Então eu acho que a noite é o horário pra gente descansar mesmo. Então eu quero criar essa rotina de não amamentar aí nas madrugadas. E pelo menos depois do primeiro mês. Então, resumindo, primeiro mês em livre demanda e a partir daí começar a inserir a amamentação com hora marcada. Essa pergunta, você vai ficar em tempo integral com a criança até qual idade? Bom, gente, como eu não trabalho fora, eu pretendo ficar em tempo integral com meus filhos até eles completarem 45 anos. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu não trabalho fora hoje, então eu pretendo ficar em tempo integral com os meus filhos até 1 ano, 2 anos de idade, ou então até que a gente consiga levar essa situação financeiramente falando, né? Porque não adianta também eu ficar em casa, dedicar em tempo integral aos meus filhos e meu marido ficar se matando de trabalhar para conseguir sustentar a casa, né? Então, assim, enquanto a gente tiver condições financeiras para eu poder ficar em casa e dedicar em tempo integral aos meus filhos, assim eu vou fazer. Do contrário, se for necessário, né, depois de uma certa idade, eu ter que ajudar em casa, aí a gente vai ver o que fica melhor e eu vou trabalhar fora. Mas por enquanto eu não trabalho fora, vou me dedicar em tempo integral aos meus filhos. Última pergunta de número 7. Você acha que vai ser uma boa mãe? Sim, gente, acho que vou ser uma boa mãe, sim. Eu acho que o que define uma boa mãe não é o método que eu vou escolher para amamentar meu filho, não é a forma de inserir alimentação no meu filho, se vai ser por papinha, se vai ser por BLW, se vai amamentar com hora marcada ou se é livre demanda. Eu acho que não é isso que define uma boa mãe, né? Eu acho que o que define uma boa mãe é a dedicação dessa mãe, dessa mulher, para fazer o melhor pro seu filho, né? Independente de outras pessoas acharem que aquilo é o melhor ou não. Então, assim, eu acho que eu vou ser uma boa mãe, sim. Mesmo agora sendo uma tentante, eu já leio muito, eu pesquiso muito sobre esses assuntos, em que eu leio, que eu busco conhecimento hoje, para no futuro poder fazer o melhor para os meus filhos. E eu acredito sim que eu vou ser uma boa mãe, que eu vou ser dedicada, que eu vou ser bem coruja, que eu vou ser chata também, acho que eu vou ser bem chata com meus filhos. Eu vou ser ciumenta, que é mais... Enfim, acho que isso tudo caracteriza uma boa mãe. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do que eu pretendo fazer quando eu for mãe. E daqui a um tempinho, quando eu já tiver com meu filhinho aqui, eu quero gravar um vídeo analisando esse vídeo e ver se eu consegui cumprir tudo que eu prometi aqui, tudo que eu falei. E não deixem de curtir o vídeo se vocês gostaram, de compartilhar com seus amigos e de me acompanhar nas redes sociais. Eu tô no Insta e no Face como canal Dri Lopes. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!